Olá, tudo bem? Tá começando mais um Café com Política e hoje a gente tem o prazer de receber o vereador Luciano Silva. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia, Carla, um prazer. Prazer conseguir finalmente trazer você aqui, né? Depois de tanta luta, não? Nossa, tantas idas percalços, e vindas, tantos percalços, tudo aconteceu, mas finalmente conseguimos estar aqui, né? Com certeza. Na verdade, tem mais valor, né? Quanto mais certeza. a dificuldade, mais difícil, a conquista é mais valorosa, né? Com certeza. Estou muito contente. Vamos começar nosso papo, Luciano. Certo. Eu estava conversando com o presidente da Câmara e ele falou que também chegou muito jovem na política. Você também, né? Começou jovem com o seu interesse pela política. Olha, Carla, até o interesse na política eu comecei jovem. Porém, eu fui entrar mesmo na política partidária com 30 anos de idade. Foi a primeira vez que me filiei, né? E comecei a acompanhar a política mesmo de perto. A política partidária. Políticos Sim. Todos nós somos, sempre acompanhamos, Sim. Exercemos a cidadania através do voto, mas realmente militar politicamente foi com 30 anos de idade. Já era professor da rede estadual, já estava professor da rede municipal de ensino também, ou seja, minha profissão, professor. Trabalhava em academia também, como professor instrutor de academia, fui atleta, então... E a política mesmo, só com 30 anos de idade. Mas aí eu me apaixonei pela política, porque é a única forma que você vê de realmente você transformar a realidade onde você mora. Né? Você participar das decisões, você também colocar as suas ideias. Então, eu sempre fui muito participativo no início. Recebi convites na época já, que eu tinha acabado de iniciar para sair vereador na eleição que seria em 2012. Eu não quis, porque eu não acreditava estar preparado, por mais conhecimento que tivesse na área da educação, tivesse já militando há 2 anos, né, que eu entrei em 2010, militando para exercer ali alguma função política, eu não acreditava estar pronto. Porque precisa de estudo, Carla. Política não é só você ter popularidade ou participar de alguma ação social. Você tem que buscar conhecimento. E mesmo buscando conhecimento, Carla, em 2016 eu já era diretor do Departamento da Juventude, então eu já trabalhava numa função designada, porque eu já era servidor público, então fui designado num cargo de confiança político. Né? Então eu exerci uma função no governo. Né? E essa função do governo era partidária também, porque eu estava na época no PSDB. Então, em 2016, após conhecer a máquina pública, trabalhando não só como servidor, mas também como um agente político, eu falei, não, hoje eu tenho um conhecimento para implantar as minhas ideias como vereador, que fui buscar também o conhecimento da função, atribuição de um vereador. Por mais que você saiba, assim, de você colocar, por exemplo, no Google e pesquisar, a vida na prática é um pouco diferente, né? Bem diferente, muito diferente, né? Porque existem vários partidos, existem pessoas de vários lugares também que representam ali alguns segmentos da sociedade, então há muita divergência de ideia. Sim. Então não adianta você ter o conhecimento e não ter a flexibilidade de trabalhar com todo esse conhecimento. Importantíssimo também você saber se comunicar com as pessoas, né? Com certeza, eu acho que a comunicação era algo que hoje eu estou falando com você aqui tranquilamente. Né? Apesar que sempre dá um friozinho na barriga em qualquer situação que você vá fazer uma entrevista ou que você vá falar em público, sempre dá aquele frio, aquele gelo na barriga, né? Mas no começo eu tinha pavor, e por mais que fosse uma pessoa extrovertida, em público eu ficava mais acanhado. E você ficava muito pensando nas palavras, o que eu ia falar, discurso, tem que preparar discurso, não tem? Então, quando eu iniciei, o meu medo era esse, era o pavor. E depois você vai aprendendo com a prática de falar em público. E as técnicas, essas de oratória, eu nunca utilizei, Carla. Porque, na verdade, a melhor técnica que tem é você conhecer o assunto. Sim. E você explanar de acordo com o que você é de verdade. E de forma clara, né? De forma que todo clara. mundo te compreenda. Exatamente, com a verdade. Isso. Quando você tem a verdade com você, o discurso é muito simples, porque daí você fala realmente o que é natural. Então, essa trajetória veio aí de 2010 com a minha filiação, entrei em 2014 como diretor do Departamento da Juventude, que trabalhava com Integra Comunidade, com ações que eu implantei quando era diretor. Em 2016,
vinha candidato a vereador pelo PSDB. Na época, coloquei o meu trabalho, já prestei contas, daí não era proposta só. Eu prestei contas do que eu exercia no cargo público e coloquei o que eu defenderia na Câmara Municipal, que era a fiscalização rígida, que era a transparência, que era o zelo pelo dinheiro público, que é uma das minhas bandeiras. Nunca gastei um centavo com alimentação, mesmo tendo direito, mesmo sendo legal. Eu acho que você não tenha a necessidade de utilizar verba pública para alimentação. Eu já tenho o ordenado da Câmara, então eu posso muito bem pagar com o meu próprio dinheiro. Então, sim, sempre zelei por isso, sempre busquei apresentar requerimentos, indicações e projetos de leis que contemplasse as demandas, as expectativas da população. De 2017 para cá, criei inúmeras leis de inclusão e antes de 2017 não existiam essas discussões na Câmara Municipal, então eu fui um dos pioneiros, mesmo já sendo de várias legislaturas a Câmara tendo. Por que o seu interesse nesses assuntos? Primeiramente por ser educador, então por ser professor tanto da rede estadual quanto da rede municipal, tenho muito contato com alunos que possuem alguma necessidade especial, pessoas que têm alguma deficiência, e esse trabalho eu sempre trouxe comigo, desde a época que eu trabalhei na escola da família, que eu tinha contato também com crianças, jovens, adultos, que tinham algum tipo de necessidade e precisavam de um apoio. Então, eu acho que, por conta da minha profissão, eu já vim me apaixonando por isso. Quando iniciei, logo no início, fui procurado por mães de autistas que estavam indignadas com o descaso do poder público, com constrangimento, e vieram me pedir o apoio para uma lei que, na época, era o símbolo do autista em estabelecimentos públicos e privados. Então, eu apresentei essa lei. A Câmara Municipal ela ficou completamente cheia no dia, as mães com faixas. Aquilo me comoveu muito, porque eu vi que o meu trabalho estava sendo... realmente fazendo diferença. Exato, o meu trabalho estava representando a população. E principalmente, Carla, as minorias. Olha só, nós defendemos as minorias através das leis, que numa democracia sempre a maioria vai prevalecer. Então, o que defende as minorias são as leis. E eu, com aquela lei, naquele momento, a primeira lei, ela me desencadeou assim, ela abriu portas, janelas, abriu tudo para que eu pudesse trabalhar nessa área. E depois dessa, Carla, inúmeras outras leis eu fui criando no mesmo segmento. Porém, daí eu fui assim colocado como vereador da inclusão na cidade. Mas o vereador ele tem que legislar em todas as causas. Sim. Porque na Câmara Municipal nós somos 11 vereadores. Então, existem projetos que vêm direcionados para a área da saúde, para a educação, esporte, cultura, dias de conscientização. Você tem que ter o conhecimento, ou pelo menos buscar o conhecimento de cada um desse segmento, porque o seu voto é importante. Claro. Você está votando numa lei que vai trazer benefícios ou até, de alguma forma, prejudicar a população. Então tem que tomar cuidado, porque as leis elas autorizam, mas também elas obrigam. Sim. Então nesse meio todo, eu procurei fazer um trabalho de excelência, buscando conhecimento, buscar a fiscalização, buscar a criação de leis, trazer requerimentos que realmente tragam importância para a população. Requerimento nada mais é do que um questionamento que tem resposta. Muitas vezes a população pode também protocolar o seu pedido no CIC e não tem resposta. Aí recorre à Câmara Municipal. A Câmara Municipal é o para-choque. É aqui que vem todos os problemas e batem aqui na nossa porta e a gente apresenta. E a gente busca melhorias. Você também acha que a gente pode educar um pouco melhor a população ainda sobre o que é o trabalho do Legislativo e o que é o trabalho do Executivo? Com certeza. Na verdade, é uma missão. Sim. Nós temos a missão de conscientizar a população. Hoje, eu vejo que mudou muito com as redes sociais. Da mesma forma que você tem muita informação boa, tem também informação desencontrada, informação que não é relevante. Fake news. E assim, hoje, eu falo que é uma missão porque sempre, de 4 em 4 anos, a população, ela deixa, isso é uma cultura já do nosso país, deixa para escolher, para averiguar o trabalho daqueles representantes que estão ali dispostos
a sair para a eleição no momento só da campanha. Isso quando realmente pesquisa, né, o trabalho da pessoa. Então, mas Carla, como que você... Exatamente. Isso e como que tá você vai pesquisar... e pega o papel do bonitão ali no meio da rua, esse aqui mesmo. Então, é uma prática que nós temos que mudar. Por que eu falo que as pessoas elas não vão ter tempo hábil para escolher? Como que você vai averiguar um trabalho que já foi prestado de um vereador ou de pessoas que não são vereadores hoje, mas que são pessoas fantásticas, Atuantes que fazem um trabalho. Exato. E afim. Essa pessoa ela tem maior dificuldade de mostrar o trabalho, ela tem menos tempo muitas vezes para estar fazendo isso, não tem recurso. Sim. E também, às vezes, tem o trabalho, tem o recurso, mas não tem o conhecimento e a experiência para colocar em prática isso para a população. Então, hoje, eu sempre, todo lugar que eu vou, eu tento prezar por isso, falar que as pessoas elas têm que acompanhar desde que votou. As pessoas não lembram nem quem votou, cara. Sim, as pessoas não se lembram. E como é que ela vai cobrar alguma coisa? E se ela acompanha o trabalho, ela consegue fazer o quê? Mensurar, ela avalia. Claro. Ela fala, olha, esse merece novamente um voto de confiança. Não, esse aqui não cumpriu o seu papel. Em muitos momentos, a fala era uma e a atitude era outra. Então, se faz isso, imagine o que faz nos bastidores. Sim. Porque na política... a política partidária, inclusive, tem muitos interesses partidários, tem muitas lideranças que se interessam pelo que está acontecendo aqui na Câmara, no Executivo. Esses partidários e os interesses pessoais também. Pessoais. Né? Então, os pessoais é o pior, porque é esse que realmente corrompe a confiança da população, a credibilidade na política. Eu vejo muito isso, me entristece, as pessoas colocando a Câmara Municipal como todos iguais. E não somos. Cada vereador tem uma posição, tem uma postura, cada vereador tem um trabalho, cada vereador busca o conhecimento, outros não. Então, quem vai decidir isso? Quem vai julgar? É a população que acompanhou, Carla. Isso que eu digo, que é importantíssimo, eu bato muito nessa tecla, principalmente com todos os vereadores que estiveram aqui até agora, o que é que nós podemos fazer para educar a população com relação a isso? Porque eu acho importante que a população tenha esse conhecimento de que o poder de mudar ou não a Câmara Municipal é deles. Uhum. Né? É quem vota que vai tirar ou colocar um vereador aqui dentro. Sim. E eles ficam lá, na transmissão da sessão. Tem que mudar essa Câmara. E às vezes é uma pessoa que nem sabe quem votou. Exato. Então, assim... É importantíssimo que as pessoas se conscientizem. E a gente pode começar a fazer isso como? Na escola, será? Que já é a hora? A educação é a base de tudo, Carla. Só que a gente tem que tomar um cuidado quando você coloca esse assunto nas escolas. Porque também todo trabalho que acontece dentro da escola é um trabalho político. Pode virar um viés ideológico. É um trabalho político. São políticas públicas, né, direcionadas pelo governo do Estado. Pela União, por exemplo, né? Você tem uma LDB, você tem a Constituição, você já tem parâmetros legais para você trabalhar na escola. Então, nós teríamos que inserir algo, né, para trabalhar. Quem que não lembra da educação moral e cívica? Os mais antigos. Isso sim trabalhava a cidadania. Mostra por que foi tirado. Então, são interesses. Por que muitas vezes a gente tem uma dificuldade como agentes políticos de colocar essas informações para a população? Porque... eu, como um vereador hoje eleito, representando a população, eu tenho esse interesse. Será que todos têm esse interesse? Que as pessoas acompanhem o trabalho, que cobrem? Porque o certo seria a população cobrar. A remuneração de um vereador, que é subsídio, ele é pago com dinheiro público. Né? Então, é um agente do povo. Quem tem que fiscalizar o agente do povo? O próprio povo, quem colocou lá. Ah, mas eu não votei nesse vereador, mas você tem que fiscalizar ele da mesma forma. Claro. Né? Você tem que cobrar que o seu representante também o fiscalize. Então, assim, é uma cultura que precisa mudar. Para começar mesmo, tem que ser da base. Eu acho que hoje a gente conscientiza os adultos, mas a gente ensina mesmo as crianças. As crianças, os adolescentes. Hoje os jovens não votam. Na nossa cidade... só 2.000 a 3.000 jovens foi votar na última eleição. Olha aí. E olha só, é o jovem que precisa se engajar na política. Exato, porque é o futuro dele. Sim. A política que vai influenciar no trabalho. Educação, tudo. Trabalho, cultura. Passa tudo. por onde? Passa pela Câmara Municipal, onde estão os representantes. Passa pelo Executivo, que vai implantar. Que vai fazer com que
a cidade tenha investimento, que possa gerar emprego, que possa ter cultura. Eu vejo muitos jovens falando que Votorantim não tem hoje espaços públicos voltados para lazer. E não tem mesmo, Carla. Não tem. Hoje você não vê eventos culturais direcionados para os jovens. E será que os jovens também estão interessados em fazer a diferença? Tem muitos jovens, tem. É uma característica do jovem, não cara. generalizando, Sim. né? Mas a gente vê tantos jovens aí que hoje em dia perderam o respeito total. Você mesmo é um vereador que sobe na tribuna e fala sobre a falta de respeito com os professores, Sim, com os profissionais de educação. E isso reflete o que vem de casa. Reflete, não sim. é? E aí? É essa população que muitas vezes não se interessa por política, não se interessa por nada, perdeu uma série de valores. E aí, como é que a gente faz para recuperar? Volta. Vai passar, Vem cá, vai vamos passar conversar. vai passar pelo interesse dos agentes políticos, dos governantes, fazerem com que a sociedade, a população, vamos trazer aqui para Votorantim, Sim. que se comportem de forma diferente. E como a gente vai conseguir chegar nesses jovens? Isso que é olha a questão. Só, né? eu, como professor da rede estadual, hoje eu estou afastado das funções por conta do cargo de vereador. Né? Eu acumulo com a função de professor da rede municipal porque eu não consegui esse afastamento. Mas assim, eu me afastei da rede estadual e na rede estadual eu sou muitas vezes requisitado para trabalhar palestras com os jovens, com os adolescentes, conversar N assuntos. Porque como hoje estou representando, a gente trabalha, como se legisla em todas as causas, então muitas vezes a gente tem lei contra a depressão, leis que trazem aí essa questão de inclusão. Então, quando eu vou na escola, eu sinto que os jovens estão querendo participar. Eles são muito participativos quando você coloca um assunto e abre para eles. Eles querem fazer a diferença. Muitas vezes eles estão ali, de uma certa forma, oprimidos. Oprimidos por um sistema, Carla, que a gente tem que alterar. Para a gente conseguir alterar isso, você tem que chegar no jovem. E para você chegar no jovem, você tem que atraí-los. Você tem que motivá-los. Porque o jovem, que nem eu falei, a característica do jovem é o quê? Aquele inconformismo, a inquietação, os hormônios lá, tudo aflorado. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, porque nós também já fomos jovens. É a famosa via de mão dupla, né? Exato. Eu tenho que saber falar a linguagem do cara, para o cara poder me ouvir, e também prestar atenção e falar o que ele quer. Então, e qual que é o problema nosso hoje para eu formular uma política pública para o jovem, se eu não estou no meio deles, se eu não estou ouvindo eles? Primeiro a gente tem que ouvir o anseio deles. Nem sempre o gênero musical que eu gosto, eles gostam. Sim. Nem sempre aquele trabalho que a prefeitura ela está colocando, ofertando para o jovem, é de interesse do jovem. Então você tem que ter um leque de opções para que você atraia os jovens. E como fazer isso se o poder público não oferece nada para atraí-los num local e você fazer uma integração, que era o Integra Comunidade, que foi a lei que eu criei, era executada no município e nessa administração foi esquecido. A partir do momento que o poder público ele adentra os bairros, ele restaura a confiança. Olha, o poder público está vindo até nós, não é nós termos que o poder público. Muitas vezes, o poder público está lá, nós estamos aqui, a gente critica, né, xinga o poder público, mas não tem o contato com o poder público. A partir do momento que você tem o contato, ele vai falar isso para você. Ele vai criticar o governo, ele vai criticar o vereador. Por isso que a gente vai a fundo, né? Mas o mais importante... Para ter esse conhecimento. Bom, trabalhei com pesquisa há muito tempo. Então, o mais importante para você conseguir fazer qualquer mudança é você ouvir. Ouvir. O primeiro passo. E assim, qualquer parte de trabalho de comunicação, para você vender um carro, você tem que ouvir o que a pessoa quer do carro dela. Exato. Não é? Então, eu acho que ouvir é muito importante, e principalmente... Importante isso que você falou, de ir aos bairros. Porque a população, ele não quer o político que vai lá de 4 em 4 anos. Exato. Ele quer o cara todos os dias lá vendo o que acontece na vida dele. Todos os dias é impossível, né? Para uma gestão estar em todos os bairros da cidade. Mas o máximo de vezes possível entendendo o que está acontecendo aqui na comunidade dele, né? Carla, e a gente tem uma dificuldade muito grande, porque Votorantim hoje é uma cidade que cresceu, já quase crescendo. 140 mil habitantes. Essa população nossa...
mais carente está nas regiões periféricas, Vila Nova, Promorar, São Mateus, daí vem Novo Mundo, Green Valley, Jardim Primavera, ou Tatiana, daí vem São Lucas, Real Parque, ou seja, daí tem o bairro dos Morros, essas regiões, elas são muito carentes de tudo, de tudo. Eu falo até pelo Fornazari, que parece que é uma região central aqui, mas é abandonada. Então, essas regiões, como não tem atenção e olhar do poder público, você não tem agentes e pessoas lá dando prioridade para as demandas local. Então, os jovens, por exemplo, se sentem abandonados. Falam, não tem nada para nós aqui. Então, o que eles acham que é cultura ali, que eles têm, eles vão e fazem do próprio jeito. Daí acontece também essa questão da cultura de pancadões, que todo mundo é contra pancadão, todo mundo é contra... Exatamente. Aí, quando você questiona isso, por exemplo, eu sou um vereador que luto contra isso, perturbação do sossego, né? Porém, eu sou muito questionado por eles, mas tá, e Votorantim tem o que pra gente? Não tem mesmo, cara. Você não tem nenhum contraponto para você falar, não, mas tem isso, tem isso, tem isso. Vocês que não estão sendo aí, acolhedores, participativos na questão da administração. Mas hoje, o principal, ouvi-los e criar mecanismos para que você consiga mudar essa realidade com eles, não por eles. Nós não temos que simplesmente colocar as atividades e falar, a gente está oferecendo, vocês têm que participar. Não, tem que ser junto. Tem que ser coparticipação. Via de mão dupla. Via de mão dupla. Então, acho que, só para responder sua pergunta, é nossa missão alterar essa cultura, mudar para melhorar a realidade. Nós temos um papel fundamental porque estamos representando, então estamos hoje à frente disso. A gente tem que começar esse movimento de fazer com que as pessoas elas acompanhem o trabalho, que elas cobrem o trabalho e que a política é ela que vai fazer a diferença na vida de todo mundo. Sim. Né? O executivo executa, o legislativo fiscaliza. Leis orçamentárias, o dinheiro público, a arrecadação, tudo vem aqui para ser votado. Mas quem executa, Carla, é a chefe do executivo, é a prefeitura. Tem que ter planejamento, tem que ter equipe técnica, e se não tem, compromete todo o trabalho. Não chega nas comunidades. Então, hoje, acompanhar para avaliar e lá na frente, a hora que for depositar o voto, votar certo, correto, é muito importante. Não só a Câmara Municipal, mas todos os agentes políticos e também as pessoas que moram nessa cidade, que gostam, que amam a cidade e querem ver a cidade melhor. Sim. Participar, né? Participar é importantíssimo. Vou tomar um café, cara. É isso que eu ia falar. Vamos tomar um café? Vamos tomar um cafezinho. A gente volta daqui a pouco com mais Café com Política, hoje com o vereador Luciano. Estamos de volta com o nosso Café com Política e já tomamos café, já tomamos uma água e estamos aqui com o vereador, professor, servidor público, atleta, Luciano Silva. Exatamente, várias funções, cantor também, compositor. Olha aí, quem diria? Mas isso é só arranhando, né, Carla? É cantor de chuveiro, de casa, de churrasquinho. É um hobby bacana. Você já compôs alguma música? Já, várias. Tenho várias músicas compostas. Por favor, traga aqui suas músicas para a gente mostrar vou trazer, um dia não, sim. no CMV Taon. Minhas músicas, Carla, assim, falar para todo mundo, né? Claro. Eu tô brincando, assim, eu me apaixonei por tocar violão na época da pandemia, né? Que a gente ficou aí isolado, sim. Né? Então eu aprendi a tocar violão. E eu arranhava algumas músicas que a gente vê na internet, no YouTube, né? Eu olho lá os professores ensinando, peguei algumas coisas e tal. Mas aí eu comecei a criar, depois que eu aprendi as harmonias, eu comecei a criar algumas músicas. Comecei a compor algumas letras, eu fiz uma sobre a pandemia. Depois, sobre a pandemia, eu fiz uma de inclusão e eu fui fazendo músicas que, para mim, faziam sentido, né? Fazem sentido. Então eu comecei a gostar e eu me apaixonei, para mim, é uma válvula de escape. Eu... sugiro que todo mundo aprenda, porque você pegar um instrumento e começar a tocar é muito satisfatório. Quando você aprende, você começa a tirar ali os primeiros acordes, sabe? É muito gratificante. E faz bem para a alma mesmo. Como diz, quem canta, seus males espanta. E espanta mesmo. Né? E quando eu estou tocando, eu esqueço do mundo. O que o Luciano faz? Porque assim, a gente vê que você é comedido ali durante a sessão. Alguns são mais briguentos, outros são menos...
menos briguentos, alguns falam demais, outros falam de menos, e você é muito centrado, né? Fala o suficiente sem ficar entrando muito em debates. Como é que é lidar com todo esse estresse? Porque o mandato já é estressante, né? E lidar com as pessoas, com a política que ocorre assim internamente também é complicado, né? Olha, cara, eu sempre prezo por uma palavra que eu acho que ela é a palavra assim que significa muito para a vida: equilíbrio. Tudo que é demais, ou ele estraga, ou ele sobra, não fica bom, né? A minha avó falava isso. E de menos também. Tudo seja que é demais para cozinhar, seja para tudo na vida, né? Até no amor, quem ama demais tem que ter o equilíbrio. Os dois têm que amar, é verdade, claro. Equilibrado. Um que Mão ama dupla. demais não dá certo. Mas assim, o equilíbrio, eu carrego ele comigo, essa palavra, para tudo que eu vou fazer na vida. Desde na questão da formação como professor, aqui na Câmara Municipal, no meu trabalho, eu sempre prezo pelo equilíbrio. Não é fácil. Você manter o equilíbrio, você tem que tá bem consigo mesmo. Você tem que se... Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. E essa é a palavra, autoconhecimento. Você tem que se conhecer para você conseguir controlar. O esporte ele é magnífico. É uma ferramenta que te dá inúmeras formas de você se autoconhecer e se controlar. Por quê? Com o esporte você tem vitórias, com o esporte você tem derrotas, você tem frustrações no dia a dia, você supera limites, né? Você todo dia... Os adversários que vão ficar lá fazendo a Você tem os adversários que não são inimigos, não. São adversários. Mas dentro do esporte, você aprende a controlar todos esses sentimentos. Os sentimentos do esporte é o que você carrega no dia a dia. Eu falo isso até na quadra, quando eu estou brincando lá com os meus alunos, e eu coloco as atividades que são dirigidas, que fazem parte do currículo até para a integração deles. Eles veem como brincadeira, eu vejo como matéria, eu vejo como uma ação ali para a gente avaliar. Nomear os sentimentos. Com certeza. Que é importantíssimo para o autoconhecimento. E ali o time, por exemplo, times que são adversários, né, o que vence, tira sarro do outro time. Aí eu fico vendo o comportamento de quem quem ganhou, e eu vejo o comportamento de quem perdeu, então eu consigo depois fazer uma roda de conversa e controlar esses sentimentos, né? Colocar para eles várias situações e reflexões para que eles pensem que na vida lá fora a gente vai ganhar e a gente vai perder também. Incentivar a empatia, né? Empatia. Se coloque no lugar do outro. Sim. E se você tivesse perdido e o outro tivesse tirando sarro da sua cara? Você quer ver um exemplo? Você colocar, por exemplo, o tema lutas na escola. Eles confundem muito briga com luta. E há uma diferença enorme. E eu coloco para eles essas situações, né, de oposição, porque nós sempre temos oposição na nossa vida. Até na Bíblia diz que tudo que existe tem oposição. Né? Tem oposto. É meio esquisita, né? Exatamente. Então, a oposição ela não é negativa, 100% não. Negativa. Você tem que tirar a positividade disso também, né? Porque isso te faz crescer. Sim. Imagina se todo mundo fala, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Se todo mundo só gostasse do amarelo. Quando você tem uma desilusão, às vezes você se perde. Então, para que isso não aconteça, você tem que ir formando. As frustrações, as decepções, elas fazem parte da vida desde que a gente nasce. Claro. Até o final da nossa vida a gente vai ter coisas boas e coisas ruins. Muitas vezes as pessoas falam assim, o vereador. Muitos lugares que eu vou, Carla, eu não me apresento como vereador. Eu me apresento como Luciano. Se pergunta o que eu faço, eu falo, sou professor. Porque é a minha profissão, é o que eu estudei. Isso sim é a minha profissão. A vereança, eu estou vereador. Então, no momento, já está indo para 8 anos já. Estou 7 anos como vereador, indo para o 8º ano já. Como vereador, eu estou. Então, é um momento que vai passar, né? Então, eu coloco para as pessoas assim, olha, hoje estou representando, mas não sou aquela figura, autoridade ou aquela pessoa longe. Não, eu sou o Luciano, natural de Votorantim, nasci, fui criado na cidade, cresci estudando nas escolas municipais do estado aqui, fiz muitos amigos. Meu pai era atleta, eu fui atleta também por conta do exemplo dele, depois me formei professor de educação física e na faculdade comecei a fazer estágio. Daí eu me apaixonei na escola por lecionar ali também
Depois disso, comecei a me capacitar, buscar mais conhecimento, fui vice-diretor da escola Daniel Verano, que me deu uma outra visão, porque daí me deu uma visão de gestão de escola. A escola da família, a comunidade dentro da escola, então eu vim me formando como professor. A base da minha formação é como professor e a família que eu tenho. Então, tudo isso me mostra o quê? E eu gostaria que as pessoas enxergassem isso. O Luciano é um cara comum, igual a todos nós aqui, que gosta de curtir também um momento de lazer, que gosta de tocar um violão, que gosta de brincar, que gosta de coisas simples. A gente não precisa de dinheiro, de muito dinheiro para fazer as coisas acontecerem e ser feliz. Na verdade, muito dinheiro eu acho que até atrapalha, você fica prisioneiro do dinheiro, né? Você fica porque muito daí você não sabe atolado, nunca se a né? pessoa está chegando perto de você por causa do dinheiro Exato, ou porque gosta de você de verdade, Eu tive né? muitas frustrações na minha vida, perdas, como todo mundo tem. Sim. Tive muitas alegrias, muitas vitórias. Hoje eu sou privilegiado porque eu sinto que Deus foi bom comigo, independente do que aconteceu, das tristezas, das alegrias. Mas Eu faz me parte, sinto né, privilegiado. do processo da vida. Me sinto privilegiado. E assim, cara, é isso que eu quero passar para as pessoas, que todo mundo tem a oportunidade de estar onde eu estou hoje, de ser um representante. Né? Basta acompanhar, basta acreditar, basta ter vontade e basta lutar. Né? Deus, ele está lá em cima, mas ele fala assim, faça a sua parte. Eu vou ajudar, mas faça a sua parte também. Então é ficar sentado Então acho que esperando tem cair que no ser colo, em comum, né? né? Tem que ser, exatamente. Legal. Então, foi muito bom. Conta um pouco mais dessa sua vida de atleta. Como é que foi? O que você fazia? Atleta, meu pai, ele já disputava. Meu pai sempre gostou de halterofilismo desde que ele era jovem. Então, já cresci com o exemplo dele levantando peso quando era adolescente. Né? Já cresceu vendo. E meu pai sempre foi muito rígido na criação nossa, né? Alimentação, era tudo que ele queria, era mel, era proteína, os carboidratos e tal, e era tudo alimentação saudável, não podia sair fora daquilo. Então, eu já tinha esse costume. Aí, assim, é claro que para você ser um atleta, demanda vários fatores, né? Alguns mais do que outros, mas a genética do meu pai, em questão do levantamento de peso, nos influenciou também. A gente tinha uma genética, não só meu pai, mas nós também e meus irmãos. Todos ali da família sempre fomos fortes, assim, em questões da musculação, do levantamento de peso. E meu pai competia, a gente via aquilo e falava, poxa vida, que legal. E a gente acompanhava ele. Quando eu era adolescente, eu acompanhava meu pai nas competições. E eu me via lá também. Eu falava, não, vou começar também. Então, eu comecei a treinar. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu já comecei a treinar com meu pai. Com 18 anos, meu pai já tinha aberto a academia Corpo de Aço. Com 18 anos, eu fui para o primeiro campeonato e fiquei em terceiro lugar no Brasileiro. Daí eu peguei gosto. Quando eu subi no pódio lá e peguei a minha primeira medalha de terceiro lugar, para mim era como se fosse o primeiro. E que depois legal. daquilo fomentou. Aí eu vim buscando o quê? O objetivo de ser campeão. Aí em 2001 bateu na trave, em 2002 fui campeão brasileiro, 2003 campeão brasileiro, 2004 campeão brasileiro e campeão sul-americano. Olha! Aí eu acho que foi o ápice da minha carreira como atleta, né? A gente representava a Votorantim, tinha uma equipe de atletas que meu pai treinava, não era só nós, Sim. e nós éramos treinados iguais, não é porque assim, o filho do Luizão lá, do mestre, não, era todo mundo igual, a bronca era para todo mundo, a gente não podia sair finais de semanas que antecediam campeonatos, Tá a gente certo, tinha a nossa própria alimentação, tanto que na faculdade, na época eu já treinava, eu levava a minha própria marmita. Minha marmita era o quê? Os ovos cozidos, uma vitamina com amendoim, com batata soja, doce. Batata doce, né? A turma fica louco, né, com essas coisas, porque as pessoas não entendem. E eu, na época, ainda jovem, eu lembro que na faculdade, na sexta-feira, o pessoal ia pro bar, né, ia lá beber uma cerveja. Eu não, né, eu tinha muita disciplina na alimentação, a gente respeitava muito o treinamento porque a gente tinha que dar o resultado. Claro. E quando a gente ia nos campeonatos, Carla, campeonatos que foram no Brasil inteiro até fora, a gente tinha a obrigação de defender a bandeira de Votorantim. Então, você não podia chegar lá e ficar, por exemplo, a gente ia nas praias, tinha campeonatos em praia, e a gente ia nesses lugares, a gente queria sair, porque imagine, jovem, num sabadão na praia. Sim, não pode. Não pode, meu pai não deixava. Então, olha só, você aprende disciplina com o esporte, você Claro. aprende inúmeros princípios e valores que você leva para a vida toda. Muito bom, bem bacana. Outra coisa que pouca gente sabe é que o Luciano, ele também tem um apiário. Tem uma piara. Olha aí. Como Também é que surgiu herdei isso? essa função Do pai. do meu pai.
Que legal. Meu pai a vida toda ele gostou, ele trabalhou no sítio, né? Minha família é de sítio também, Carla. Meus avós vieram de Bufete, constituíram aqui família na nossa cidade, em Votorantim, lá no bairro Cubatão, a Estrada da Ventania, tanto que a Estrada da Ventania hoje é denominada com o nome do meu avô, Antônio Pinto da Silva, Tonico Pinto. E lá nesse espaço, meu pai montou um apiário, e ele fazia até parte de cooperativa, tudo. E quando você tem esse contato com a natureza e principalmente com as abelhas apis, né, que são as abelhas que produzem o mel, elas são defensivas, né, não é agressivas, até esse termo não é usado, porque elas estão defendendo a sua colmeia, né, o mel que elas estão produzindo. Então são abelhas que elas são bem defensivas, que causa até um risco para a vida de pessoas, principalmente pessoas que são alérgicas, mas com o manuseio correto, você consegue ajudar o meio ambiente, porque elas soltam enxame, você acaba criando mais colmeias, polinizando as flores, porque, na verdade, polinização das flores é mais de 70%. São importantíssimas, estava aí, começando uma campanha Salve as Abelhas. É das abelhas, então, exatamente. E o agrotóxico hoje, ele acaba matando o enxame inteiro, é uma tristeza. Eu, além de conhecer todo esse manuseio no apiário com as abelhas, eu também preservo, e quando tem algum chamado, pode ver que sempre me chamam na cidade de Votorantim para estar fazendo a remoção de algum enxame viajante, ou até enxames que se instalam em telhados de casas na área urbana, e é perigoso. Sim, porque claro. elas, no momento defensivo, elas vão atacar. E elas fazendo esse ataque, pegando uma criança ou uma pessoa que tem alergia, pode trazer a óbito. Então, antigamente, Carla, o que acontecia? As pessoas colocavam fogo e veneno. Hoje a abelha é protegida por lei. Hoje é crime. Então não se pode fazer. E os bombeiros hoje não retiram mais. Eles orientam para que os apiários façam. Porque os bombeiros também não têm a estrutura, né? Porque você vai pegar um enxame desse, você vai colocar na onde? Então você tendo um apiário, eu faço a remoção e levo. E a remoção é a coisa mais linda do mundo. Eu sempre procuro tentar filmar para mostrar para a população como que é. Porque cada enxame deve ter uns 80 a 100 mil abelhas. Mas uma abelha rainha, comanda o enxame inteiro. Através do feromônio. Ela balança lá o bumbum dela lá, solta o feromônio e ela comanda o enxame inteiro. Seja ele para defender a colmeia ou seja até para procurar um lugar e ir embora. Então é fantástico. E você tem que encontrar ela para você trazer ela. Porque só quando você remover. consegue tirar Se você ela... remover a rainha, você remove o enxame inteiro. Se você matar a rainha, você mata o enxame inteiro. Que loucura. Não, é coisa incrível. E elas produzem muito mel. E esse mel, a função dele é o quê? É fornecer alimento para elas na época que não tem flora, mas elas produzem demais, então sobra. Mas você tem que saber manusear. Você tem a caixa que é o ninho e tem a melgueira em cima. Você separa a caixa com uma tela excluidora, que a rainha ela não consegue, ela é maior, né? O bumbum dela é maior, ela não consegue passar para cima. Só passa as menores. As menores produzem o mel, as operárias. Então, nos favos de cima só vem o mel. Nos favos de baixo, os filhotes. Por isso que ela fica muito defensiva. Não é nem pelo mel, cara. É a mãe defendendo suas crias. Claro. Pelos filhos. Então, naquela criação ali, você tem que tomar um cuidado muito... é delicado para manusear, para não matar a abelha. Meu pai mesmo, ele condena qualquer abelha... Para você esmagar uma abelha, por exemplo, no manuseio, ele condena você. Porque ele é um ser incrível, as abelhas de mel. Né? Além de polinizar, ainda fornece o alimento, que é rico em inúmeros nutrientes, bom para a saúde, para a imunidade. Não tem valor, cara, não tem muito valor. Você percebe que as pessoas elas preferem um açúcar branco, né, em vez do mel. Porque o mel ele é mais amargo. É muito mais saudável. Né? Muito. Não, o mel ele é amargo quando você vai adoçar. Quando você vai adoçar um café, por exemplo, ele dá uma amargura. Para você colocar, para ele ficar doce, você tem que colocar muito mel, ele acaba ficando um pouco ardido. Então, ele tem esse desconforto, mas dá para usar com queijo, dá para usar com inúmeras coisas. Pão de mel. Hoje eu comi um pão de mel aqui, então tá uma delícia. Né? Então, assim, esse manuseio, né, até
estendendo um pouco mais nesse assunto, as pessoas deveriam dar muito valor para um apicultor, porque é uma vida assim sofrida, que você é muito trabalho, você engole muita fumaça. A única ferramenta que a gente tem assim para fazer com que elas fiquem menos defensivas é a fumaça. A fumaça é sinal de fogo. Fumaça. Você pega a madeirinha lá, faz a fumaça. A fumaça é sinal de fogo. Com o sinal de fogo, a abelha rainha emite um alerta de perigo na colmeia, mas não para atacar, para defender a colmeia, e as abelhas chupam o mel. Elas comem o mel de novo. Quando elas comem o mel, a barriguinha delas fica cheia, elas não conseguem dobrar a bundinha para picar. Olha que interessante, né? Daí, algumas que vai chegando, essas ficam bravas daí, né? Essas que acabam atacando você. Mas esse tipo de ação acaba sendo prejudicial para o apicultor, porque o apicultor ele engole muita fumaça. Exatamente. E são muitas colmeias, né, para tirar o mel. Então, tem que dar valor, tem que valorizar, reconhecer muito esse trabalho, que é um trabalho árduo, de manutenção permanente. Você tem que cuidar, porque senão a caixa ela é invadida por formiga, tem os inimigos ali naturais também. Sim. Então, as pessoas deveriam dar muito valor. Eu vejo muitas pessoas vendendo aqueles glicose, que o mel de verdade ele cristaliza. O outro mel não. Ele açucara ali e tal, mas... açúcar derretido. Não, então. E daí vende como se fosse mel. E daí o apicultor mesmo que vai vender, porque daí é mais caro, porque tem o trabalho da fumaça, da cera alveolada que você tem que colocar. Você tem que sempre estar trocando, fazendo manutenção. A roupa, que é caro. Então, acaba trocando. São cuidados que... Eu faço porque é hobby, porque eu me sinto feliz, é um momento de calmaria. Mesmo elas lá bravas, lá atacando, lá, às vezes sai uma picadinha e outra. Diz que até isso é bom, Carla, para quem não é alérgico. Até uma picadinha outra é boa para reumatismo. Minha avó falava, não sei se é verdade. Jesus! Né? Não sei se isso é comprovadamente, né? O veneninho é bom para reumatismo, mas não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Quem tem não vai fazer. Vamos lá, vem cá, abelhinha. Não pode. Mas é isso, é um hobby que eu amo muito fazer. Mais algum hobby? Bom, fora cantar. Fora cantar, tocar violão, cuidar de abelhinhas. O que mais? Que falta? Eu gostava também de tirar leite antigamente, mas agora não tem mais vaca lá no sítio. Não tem mais a vaca. Era hobby também, gostava. Tirar leite cedo ali, você pega o café, tira direto na caneca e bebe. Tem gente que não gosta, diz que dá dor de barriga. Verdade. Mas é porque é mais forte, né? Não pasteurizado, não é... Os hobbies eram mais esse, mesmo, e treinar musculação, que agora eu voltei de novo, estou separando um tempo para me cuidar. Que eu sempre gostei, né? Você é atleta, depois você larga a mão. Eu sempre treinei, falta, né? Faz muita falta, cara. Eu sugiro para todo mundo. Você quer uma ferramenta para evitar o envelhecimento? Faz musculação. Todos os tipos de ginástica são boas, mas a musculação é aquela que preserva a massa muscular. É aquela que você poupa agora para lá na frente você usar. Principalmente os idosos que sofrem muito com os membros inferiores, com a perna, vai levantar do sofá, vai fazer uma caminhada, tem que ter massa muscular acumulada para gastar lá no futuro. Sim, com certeza. Vamos lá, então, falar de política agora? Vamos lá. Política. Luciano está agora no Podemos. Podemos. E aí? O que está achando? Partido fantástico, Carla. Partido fantástico. O Podemos, ele é um partido que tem a presidente nacional, uma mulher. É um dos poucos partidos, eu acho que só tem dois. Só dois. É um dos únicos, né? É um dos únicos partidos que tem uma mulher à frente, que é a Renata Abreu. Pessoa sensacional. Tem um trabalho ímpar na política. Já é terceiro mandato como deputada federal. Tem o seu esposo, Gabriel, que também é uma pessoa muito carismática, uma pessoa que dá uma atenção especial para as questões políticas, tanto que está ao lado dela, né? E vem fazendo um trabalho fantástico como presidente do Podemos do Estado de São Paulo. Então, nós temos um respaldo muito grande do grupo de cima, né? dos gestores do partido. E ela me deu essa responsabilidade, ela me deu essa confiança que nós abraçamos aqui o Podemos em Votorantim. Podemos em Votorantim, para nós, é um partido hoje que vem crescendo no Brasil, e a gente está fazendo um trabalho de crescimento aqui no nosso município também, trazendo pessoas novas, que o nosso partido ele prega muito isso, Carla. Pessoas novas, pessoas que tenham vontade de mudar a realidade, pessoas inquietas, inconformadas, mas que tenham conhecimento também, que venham agregar. Sim. Então, hoje, o partido nosso em Votorantim, ele está sendo estruturado para um projeto maior,
para o ano que vem. A gente quer desenvolver uma chapa, trazendo pessoas que tenham trabalho, que tenham conhecimento e o importante, que queiram mudar a cultura da política atual. Isso Ou seja, legal. pessoas que tenham comprometimento com a população, que depois que eleitos, não mudem seus ideais, né? Se o ideal é ajudar, não desvie os seus... exatamente, não desvie os caminhos, né? Se comprometeu com a população, que mantenha o compromisso até o final. E o Podemos tem muito disso. É um partido que visa o equilíbrio, acredita que a polarização é prejudicial, porque nós temos que legislar e executar em ambas as causas, em todas as causas, todos os segmentos a gente tem que estudar e ver o que é melhor para a cidade caminhar. Dialogar. Exatamente. De forma civilizada. Política é isso, é diálogo, Claro. e o Podemos ele prega muito isso. E uma questão muito específica do nosso partido, Carla, ele capacita, ele forma, ele oferece cursos Isso de é muito capacitação importante. para todos os filiados, não é só para quem tem mandato. A verdade, eles pregam a oxigenação. Claro que tem candidatos lá hoje, candidatos não, tem agentes políticos que já vêm de vários mandatos, mas que estão lá por conta da prestação de serviço, porque o trabalho está sendo reconhecido pela população, que é o caso da nossa deputada, que cria inúmeras leis em benefício. E é um partido que dá oportunidade, Carla, e que não passa a mão em coisa errada, cabeça de ninguém. Não passa o pano, é partido que não passa o pano. O Podemos hoje, ele prega muito isso para todos que estão filiados. Olha, nós temos regras, nós temos uma cartilha, um estatuto, que ele não é um estatuto engessado, mas ele é um estatuto que te orienta, né? Quais são as orientações? O que é o bem comum? O que é o melhor para a população? Quais são as condutas que as pessoas esperam que um representante do Podemos tem que ter perante a população? É isso. Transparência, eficiência, conhecimento. Honestidade é obrigação. Mas hoje, na situação que está, a gente tem que colocar sim que nós somos anticorrupção, que nós somos o antissistema que burla, aquele sistema que prejudica. Nós somos contra a má utilização do dinheiro público, Carla. É o Podemos. Muito bem. Luciano, desistiu de ser vereador e agora vai tentar uma nova empreitada. E aí? Então, O que é preciso para ser gestor? Olha, Carla, essa questão da desistência da vereança... Desistir é modo de dizer, né? Na verdade, é a mudança, né? O fim de um ciclo, né, Carla? Uhum. Eu acredito, eu sempre falo isso. Os agentes políticos, vou dizer primeiro de vereador. O vereador, eu acredito em 2 mandatos, Carla. O primeiro, porque você está conhecendo como funciona e você vai colocar ali tudo aquilo que você se comprometeu com a população. O segundo é a prestação de contas do primeiro. Você, quando vem para uma reeleição, você presta contas. Você mostra as leis que você criou, os requerimentos que você pleiteou, as indicações, todo o trabalho político e a fiscalização que você executou. Esse é o primeiro ponto que você vai para uma reeleição. O segundo, na reeleição, já é um mandato com excelência. Porque se você já aprendeu no primeiro, você já buscou o conhecimento, no segundo você aplica o quê? A excelência do seu mandato. Então, nesse último mandato, eu digo último porque já é o meu segundo e para mim já é o último. Já se encerra este ciclo. Eu procurei fazer um mandato, né? Estou procurando fazer até o final um mandato com excelência na fiscalização das leis orçamentárias. Por quê? Porque as leis orçamentárias que regem todo orçamento público destinado nas pastas do Executivo. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Desporto por 13 meses, no qual o intuito foi salvar a pasta do esporte, que seria um departamento da educação. Olha que responsabilidade. Como eu tinha esse conhecimento na área esportiva, procurei executar todo o calendário e implantar políticas públicas que descentralizassem as ações, que fossem para os bairros. Procurei fazer, em pouco tempo não dá para você fazer tudo, mas eu consegui ter uma ideia de como funciona. E hoje, já fiz a pós-graduação em gestão em cidades inteligentes, estou buscando mais conhecimento. Hoje eu quero buscar a execução
das políticas públicas. Então, hoje eu aprendi como funciona uma casa de leis, como funciona o trâmite das leis orçamentárias que vêm para ser apreciada pelos vereadores. Agora, o meu projeto ele é maior, é formular as leis orçamentárias, não votar apenas, formular as leis orçamentárias. Plano plurianual, que é para os 4 anos, os objetivos e metas da administração pública, as LDOs e LOAs, vêm com prioridades, não com discrepâncias, não com falta de planejamento. A cidade, ela bem planejada, com uma equipe técnica desenvolvendo, Carla, dá para evoluir muito o Votorantim. Votorantim hoje vai fazer 60 anos de emancipação, 58 de instalação. Olha só quantas administrações já não passaram, quantos prefeitos já não passaram. As figuras mais lembradas são os últimos, mas talvez um dos mais importantes foi o primeiro, que fez o primeiro plano diretor, que deixou a cidade encaminhada. Tem algumas deficiências desde aquela época? Claro que tem. Então, nós temos que estudar para sanar a questão de mobilidade urbana, a questão da assistência social, a questão da saúde na nossa cidade. São tudo questões, são tudo bandeiras políticas, mas a gente não tem que enxergar isso como bandeira. A gente tem que enxergar isso como... vidas de pessoas. Falou tudo, Carla. É isso, vida de são pessoas. O gestor da cidade, ele, com uma caneta, uma decisão, ele pode salvar muitas vidas. Ou ele pode, através de uma decisão errada, tirar as vidas indiretamente, mas tira. Um erro na saúde, com verba, falta medicamento, falta médico, falta muita estrutura. E a pessoa que está indo buscar ali, ela precisa daquilo naquele momento. Então, procurei fazer uma fiscalização buscando essas demandas, buscando esses problemas. Os problemas eu já conheço, Carla. Agora eu tenho que formular as soluções para apresentar para a população. Não só apresentar, mas contribuir. Eu quero que a cidade em que eu nasci, que eu cresci e que eu sou representante hoje e tenho um conhecimento hoje para estar assumindo essa responsabilidade seja cada vez melhor, não só para minha família que vive e reside aqui, para os meus amigos, mas para todos, independente de ideologia partidária. Eu vejo política pública com eficiência. Eu vejo todos esses temas de suma importância. Independente de lado. Independente de lado. Não adianta a gente tratar assuntos polêmicos que não vai melhorar a vida das pessoas, né? Ideológicos. A gente tem que tratar o quê? Como você vai solucionar as filas nas cirurgias eletivas? Há dinheiro para você fazer muita diferença. Como que você vai solucionar hoje o atendimento de inclusão? Os especialistas para estar acompanhando, tem dinheiro para fazer. Carla, tem dinheiro para fazer muita coisa. Votorantim é uma cidade privilegiada, porque ela tem muitos recursos, né? E principalmente, logo depois da pandemia, houve-se um superávit na arrecadação, ou seja, está sobrando dinheiro, e esse dinheiro para ser aplicado, não adianta você ter o dinheiro em conta e você não saber aplicar o dinheiro, não adianta chegar aqui, olha, eu vou fazer isso, se eu não sei de onde vai sair, como vai sair, é tudo através das leis. Então, hoje, qual que é a minha missão? Ter um conhecimento sólido na aplicação do recurso público, as demandas eu já conheço, eu já sei os problemas da cidade, então agora é aplicar para melhorar a vida das pessoas. E é o meu desafio. Eu sei que não é fácil, porque, Carla, às vezes o trabalho da gente não chega para a população. Sim. Né? Hoje as redes sociais, elas acabam... As redes sociais oferecendo, até ajudam, elas ajudam, mas elas vão fazer sempre você ver aquilo que você vê. Exato. Né? Exato. Muitas vezes não aquilo que você poderia estar observando sobre a sua cidade, enfim. Carla, os algoritmos, eles são cruéis. Exatamente, ou seja, por isso daí você tem que fazer um gerenciamento pago, que é um trabalho mais especializado para que chegue em determinados públicos, e quando chega, Carla, isso é interessante a gente falar. As pessoas falam, agora que começou a eleição, agora que está perto da eleição, vem. Claro. E não. E então, nós estamos, eu e minha equipe, a gente está fazendo um trabalho do quê? Conscientizar essa população, porque, olha, eu entendo a sua indignação. Eu sei que você está descrente, descontente com a política, porque realmente a nossa cidade falhou em vários setores. Então, eu entendo a indignação das pessoas. Porém, antes de você criticar o meu trabalho, veja tudo que eu fiz. Eu estou criando agora mecanismos e ferramentas para mostrar tudo que eu já criei, todas as ideias.
a Câmara Municipal, ela é engessada nas leis quando você vai criar, Carla. Você não pode criar uma lei que cause ônus à administração pública. Por exemplo, eu criei a lei do botão do pânico para proteger as mulheres no transporte público contra qualquer perturbação sexual ou outros tipos de violência. Eu fiz e eu consegui aprovar, porque você tem que instalar um botão do pânico, tem que ter um trabalho coordenado com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. Sim. Se não fosse terceirizado, se fosse apenas a prefeitura fazendo o transporte, não poderia. Porque eu estou causando um ônus através de uma lei, obrigando aí o executivo, qual que é a fala do executivo? Não estava previsto nos impactos orçamentários que nós fizemos. Então, a Câmara Municipal, ela tem um papel importante, mas é específico. Sim. Você não pode sobrepor o executivo, a administração. E a população muitas vezes não tem esse conhecimento, cara. Isso é Ele quer que a população quer que a gente obrigue a prefeitura a fazer e nós não podemos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é dessa forma então, que as coisas acontecem. Hoje a gente tem esse desafio que eu falei no começo, da gente conscientizar a população que a Câmara ela fiscaliza, ela cria leis, mas ela cria leis de interesses sociais da população, mas que não onerem a prefeitura. Os requerimentos, sim, a gente indica, a gente questiona e a gente sugere, fala, olha, puxa vida, dá para implantar inúmeras ações que vai ter um custo, muitas vezes irrisório, mas quem que tem que fazer o estudo de impacto? A administração. Mas essa falta de entendimento sobre o que é o legislativo e o que é o executivo é muito clara, Luciano. É muito clara. No que chega, por exemplo, na ouvidoria aqui da Câmara Municipal, as mensagens que muitas vezes nós recebemos em redes sociais, que horário passa o ônibus tal? Não é na Câmara Municipal que você vai ter essa informação. As pessoas acham que... Então, nós direcionamos, nós levamos, mas ainda falta esse entendimento de que o Executivo executa, de que o Legislativo está aqui para fiscalizar e formular leis. E, claro, receber também essas demandas da população, mas de uma forma que consiga encaminhar para o Executivo. Então, é um longo trabalho. É um longo trabalho. Te desejo muita sorte nesse trabalho. Eu vou precisar... Mas porque assim, precisa. Carla, mas eu acho que é importantíssima essa comunicação e você mostrar para a população, enfim, o que você já fez e essa educação. Cara, executivo é isso. Exatamente, né? Cara, o que é necessário para um cidadão legitimamente certificado, com título eleitoral, tudo que tenha aí a sua cidadania contemplada, o que precisa para um cidadão ser um prefeito? Qualquer cidadão, Carla. Você, por exemplo. Na sua opinião, agora eu vou entrevistar você, Carla. Agora eu que estou entrevistada. Na sua opinião, o que um cidadão precisa ter para ser um prefeito? Desde formação, a tudo que você imaginar. Eu acho que conhecimento, principalmente conhecer a cidade. Né? Se a pessoa não conhece a cidade, ele não, porque você tem que conhecer a história daquela cidade. Porque tudo passa por ali, né? Algumas coisas vêm acontecendo há anos e como é que a gente pode mudar? Sempre foi assim? Não. Então, conhecimento da sua cidade, saber gerir, saber ouvir, né? Eu acho que são pontos importantíssimos para começar. O resto fica para outra conversa. Olha só, Carla, mas na sua fala, conhecimento, conhecer a cidade, né? Ter a experiência. Então, eu acho que isso... é uma base, é a base que você leva. Sim. Sempre ter ter uma postura correta e principalmente, Carla, quando eu me lembro e não esqueço do primeiro dia que nós fomos contemplados como vereadores, né? O dia da posse, da minha primeira posse. O juramento. Você faz um juramento de compromisso com a população, né? E você faz um juramento de compromisso com as leis. Tudo na nossa vida, tudo que a gente faz através das leis. Nós somos regidos, nossa vida é regida por lei. Sim, né? com certeza. Até ir e vir está garantido nas leis. Na Constituição, o 5º capítulo, é isso? É isso que mesmo. eu tenho ali? É isso mesmo. Você pode não fazer nada, você não é obrigado a fazer nada, desde que aquilo não esteja numa lei. Exatamente. E as leis, ao garantir esse direito para mim, ela também me obriga a respeitar as regras de viver em sociedade. Muito bem. Né? Então, você já fica aqui intimado a estar aqui para a próxima
próxima temporada do nosso Café com Política, para falar um pouco mais dessas suas ideias. Maravilha, porque eu gosto de falar, Carla. E eu também não gosto nada de falar. Eu gosto de falar Coitado porque... do Luiz, tá lá quase morrendo de fome, de se esvaindo. Luiz, não esquenta a cabeça, Luiz. A gente já vai... O Luiz, ele já tá sofrido ali, ó. Com fome, a cara do Luiz. Dá para fazer um podcast o dia todo, 24 horas virando. Se deixar, a gente fica aqui, ó. Imagina se a gente fosse debater mesmo Horas. Todas as necessidades que a cidade tem, Horas, como solucionar esses problemas, como buscar recursos. Cara, a gente nem falou da questão de esfera estadual e federal. Nada. Não falamos... E que influenciam diretamente aqui. Não falamos vamos sobre começar todas agora. as outras coisas. Luciano, eu quero agradecer muito Obrigado, a sua presença. Demorou, mas chegou. Chegou. Então já fica o convite para a segunda temporada, tá bom? E assim, que você consiga realmente passar essa importância aí de diferenciar o que é legislativo, o que é executivo, e que as pessoas entendam a importância da participação delas nas políticas públicas e que elas podem sim fazer muita diferença. Com certeza. Carla, muito obrigado. Gratidão por você abrir esse espaço. A Câmara Municipal, parabenizo o presidente da Câmara Municipal, Thiago Chimin, que vem fazendo um trabalho de reconhecimento da Câmara Municipal, buscando valorizar os servidores, como foi hoje, né? Parabéns a todos os servidores que prestam um trabalho essencial para a nossa sociedade. Agradecer ao Luiz que está aqui, né, Luiz, todo esse tempo, e dizer que o que vocês fazem aqui é de extrema importância para a gente conseguir cumprir aquela missão de mostrar para a população a importância de acompanhar o trabalho de todos os agentes políticos, de você avaliar para lá na frente, na hora certa, escolher quem realmente vai fazer a mudança da nossa cidade. Carla, sim. Obrigado. Imagina, e como eu sempre falo, eu presença. tenho que deixar aqui o meu bordão, porque o trabalho, quando ele é eficiente, quando ele é comprometido com a população, a comunidade agradece. Obrigada, Lu. Obrigada, meninos. Menina. Lu, valeu. Lu, valeu. Até o próximo Café com Política. Tchau.